Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial de direito. Hoje eu estou recebendo a doutora Soraya Bergamini. Soraya é advogada, extremamente combativa no direito de família, sucessões, na área de direito civil, professora das faculdades Promove, orientadora do Núcleo de Prática Jurídica. Soraya, minha ex-aluna querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Paula. Boa tarde a todos. Nós trouxemos Soraya hoje para falar de um tema. Eu acho ele instigante porque o que acontece? Além de ser um tema extremamente corriqueiro, as pessoas interpretam muito mal, entendem muito mal, têm muitas dúvidas, acabam dizendo coisas que não são pertinentes. Então eu acho que é extremamente válido o que a gente vai falar hoje, que é sobre guarda compartilhada. Soraya, eu acho que antes da gente entrar nos temas mais áridos, eu acho que você podia explicar pra gente o que é a guarda, o que é a guarda unilateral e o que é a guarda compartilhada. A guarda é quando um pai tem a guarda do seu filho, né? Houve uma separação, houve um rompimento de uma relação e aquele pai guardião tem o dever de cuidar do filho. Só que a guarda compartilhada não é assim que funciona. As pessoas acham que guarda compartilhada é a criança 15 dias com um pai e 15 dias com o outro pai. E o pai que não é o guardião não precisa pagar pensão. Não é assim que funciona. O que é a guarda compartilhada? Os pais têm o dever de cuidar do filho. Então, o filho está na escola, passou mal, não é só a mãe que tem que ir na escola buscar o filho e levar para o médico. O pai também tem essa obrigação. Ah, mas o pai tem que pagar pensão? Tem que pagar pensão. Então, a guarda compartilhada é uma responsabilidade direcionada ao filho pelos dois pais. Então, o pai, exemplo, se a mãe tem a guarda do filho, o filho vai morar com a mãe. Só que o pai tem mais acesso a esse filho. Então, ele não precisa visitar só de 15 em 15 dias. Pode combinar com o outro pai, que é o guardião, também, para visitar o filho mais vezes. Exemplo, na quarta-feira o filho dorme com o pai. Então, na guarda compartilhada, o pai que não mora com o filho tem mais acesso ao filho. Eu acho assim, importante a gente deixar claro, a primeira coisa que faltou explicar a guarda unilateral. Tá. Então vamos lá. A guarda é o poder-dever de gerir a vida de uma criança, né? Enquanto for menor que 18 anos, a maioridade no Brasil é de 18 anos, enquanto a pessoa for menor de 18 anos, ela tem que estar sob a guarda de alguém. E a guarda, enquanto os pais vivem juntos, né, a gente chama de poder familiar. Exatamente. Quando você tem uma separação do casal, isso é só o termo didático mesmo, a terminologia é irrelevante, né? O que importa é o que você tem que fazer com aquela criança. Quando o casal se separa, ou o casal nunca morou junto e já constituiu essas famílias paralelas e tudo, eles passam a deter a guarda daquela criança, que pode ser unilateral ou compartilhada. Exatamente. A guarda compartilhada é a regra, né? Nós temos uma lei que já fez, eu acho que 9 ou 10 anos desde 2014. Não é? Mais ou menos, já 11 anos, né? Exatamente. Não, 10 anos. 10 anos. Que essa lei, ela trouxe para o ordenamento a ordem expressa de que a guarda deve ser compartilhada. Então acabou aquela bobagem de se você sair de casa, eu vou tomar as guardas dos meninos. Exatamente. Antigamente era assim. Então hoje a regra é guarda compartilhada e pode ter a guarda unilateral o pai ou a mãe que eventualmente apresente alguma situação negativa em relação ao outro. Exatamente. É raro, tá, gente? É muito difícil. Para você querer uma guarda unilateral, você tem que realmente provar que a outra parte fez alguma coisa muito grave. Ou então, se a outra parte não quiser mesmo a guarda. Às vezes não quer de jeito nenhum. Mas ainda assim, se não tiver litígio, não tiver Verdade. De briga, fica aquela guarda unilateral meia boca mesmo, né? Exatamente. E aí, Soraya, que é uma dúvida que para mim surge, para você deve surgir também toda hora, o que acontece. E aí eu vou te perguntar igual eles perguntam para mim, para você responder daquele jeito. O que acontece com o pai que tem a guarda compartilhada e não paga pensão? Ele pode ser preso, né? Se o outro pai guardião
entrar com a ação de execução de pensão alimentícia, ele pode ser preso. Porque mesmo que a guarda seja compartilhada, o pai, que não é o guardião, que não fica com o filho, ele tem obrigação de pagar pensão alimentícia. Então, não é porque a guarda é compartilhada que o pai não tem obrigação de pagar pensão. Ele tem obrigação de pagar pensão. E a pensão não é para a mãe, a pensão é para o filho. Exatamente. Que é a grande dúvida que a gente tem. Exatamente. Porque as pessoas, e eu acho que é isso que a gente quer desconstruir, as pessoas acham que se tiverem a guarda compartilhada, a criança vai ficar 15 dias com um, 15 dias com outro, e ele não vai ter que pagar a pensão. Nada disso. Nada a ver. Tem que dividir guarda de alimentos, de moradia, enfim, o que mais? Visitas. Né? Visita é uma coisa, guarda. Cuidados com o filho. Vou deixar ser. Plano de saúde, material escolar, escola. Tudo que a criança precisa tem que ser compartilhado entre os dois. Porque senão é muito fácil você ter um filho e deixa só para a mãe cuidar. Então, assim, eu achei muito interessante o Instituto da Guarda Compartilhada, quando o pai tem responsabilidade, o pai que não é o guardião tem responsabilidade e pensa, não, o meu filho, R$300 não dá para o meu filho comer o mês inteiro. R$300 não dá para o meu filho viver o mês inteiro, porque não é só comida. Envolve roupa, sapato, lanche, escola. Passeio também faz parte da criação da criança. A criança comer um lanche diferente, tomar um sorvete, também faz parte do dia a dia da criança. Então, tudo isso custa dinheiro e é necessário que o pai se responsabilize e comece a pagar pensão direito, a cuidar do filho, porque isso lá na frente vai trazer vários benefícios para o pai. E a questão da moradia? A moradia, geralmente, quem fica com a guarda é a mãe. Então, geralmente, a criança mora com a mãe e o pai que não mora com a criança, ele tem mais disponibilidade. Exemplo, o pai fala com a mãe assim, olha, quarta-feira eu quero ficar com o nosso filho. Ele vai lá e pega, numa boa, às vezes pega na própria escola, devolve na quinta-feira na escola. Então, assim, quando os pais se conscientizam que o melhor para a criança é a guarda compartilhada, a convivência entre os pais melhora muito. Guarda não pode ser mais tratada igual era a guarda de antigamente, né? A gente tem que entender, e isso eu falo para os meus clientes, toda vez, principalmente homem, porque homem chega aqui, deve chegar no seu escritório igual. Doutora, a mãe da minha filha, ela juntou com outro homem e eu tô pagando pensão para ela e ela tá gastando a fortuna que eu pago para ela toda com gandaia e balada. E quanto que é que você paga? R$200. Moço, deixa eu te contar. Aí sabe o que eu faço, né? Eu falo, você vai fazer o seguinte, então nós vamos pedir a guarda da sua filha, você vai cuidar dela e a mãe vai pagar R$200 pra você. Aí ele já desistiu, né? Desde o momento. E aí, o que eu falo sempre, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, que a grande dúvida guarda não é ter o direito de ordenar esse filho em detrimento a outro pai, que seja pai, mãe, enfim, não interessa, a outro guardião, né? É um poder-dever, é muito mais obrigação do que direito. Verdade. Né? Porque, na verdade, se a gente for analisar a luz do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a guarda é para beneficiar a criança e não para beneficiar os genitores. Então, se o melhor... E aí, vige o princípio do melhor interesse do menor, né? Que é o princípio maior que a gente tem no direito de família, que é o seguinte: se para o menino o ideal é ver o pai todos os dias final da tarde, que assim seja. Se para a criança é melhor ver o pai somente nos finais de semana, que assim seja. Onde que vai morar, onde vai passar o final de semana, se é melhor para esse menino ficar com a avó ou não é, né? Porque tem crianças que às vezes passam 10 anos sendo criados pela avó, por exemplo. Aí vem a mãe, cai de paraquedas e fala, eu quero meu filho agora. Ué, como assim? Esse menino quer ficar com essa mãe, né? Ele conhece essa mãe? Ele conhece essa mãe, ele vai ficar bem com essa mãe. Mas ele tem os irmãozinhos dele,
E ok, mas né, vamos fazer uma visita primeiro, vamos ver primeiro como é que eles vão ficar, vão conviver bem, a criança vai estar feliz, não vai, né? Isso tudo é primordial. Outro tema que eu acho instigante, a questão da guarda alternada. O que você acha? Você acha que dá, não dá? Olha, a guarda alternada ainda no Brasil não é muito comum. Na verdade, na legislação nem existe. Exatamente. Né? Guarda alternada é aquela que a criança fica 15 dias com o pai, uma semana com o pai ou com o outro. Eu, particularmente, eu acho meio inviável o seguinte. Imagina se um pai mora lá no bairro Calafate e o outro mora lá em Ribeirão das Neves. Como que essa criança vai estudar? Sim. Então, assim, para ter uma guarda alternada, os pais têm que morar mais próximos um do outro, porque senão fica bem complicado. Na guarda alternada, como a criança vai ficar uma semana com cada pai, geralmente não há pagamento de pensão. E eu estudei um caso, particularmente um único caso, que a guarda alternada funcionava da seguinte forma. Quem alternavam eram os pais. Eu também tive um caso assim. A criança tinha aquela casa, aquele ambiente, aquele lar, que era o lar da família, né? E os pais se alternavam, mas não eram semanas, eram meses. Outra coisa que eu acho que dá muita dúvida é a questão da execução de alimentos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem 2 ritos de execução e são 2 ritos que funcionam completamente diferente. As pessoas acham que o simples fato de dever alimentos, que né, no corriqueiro é chamado de pensão, na verdade pensão é aquela do INSS, né? Verdade. A gente chama de pensão, mas o termo técnico é alimentos. Prestação de alimentos. Prestação, né? De alimentos, né? Mas aí como tem esse tratamento coloquial, né, de pensão, a gente fala para todo mundo entender. Essa pensão alimentícia ao menor, né, ao filho, ela, quando ela é devida, ela tem 2 formas de ser executada. E aí o povo mistura tudo e acha que dever pensão vai ser preso. É assim que funciona? Não. Tem 2 tipos, como a Paula disse, tem 2 ritos para a pensão, que é execução de penhora de bens e execução por prisão. Então, até o Código de Processo Civil anterior, 2015, o rito da prisão era o seguinte: se devesse 3 pensões alimentícias, podia-se começar o processo de execução e futuramente o devedor de alimentos seria preso. Hoje, se o devedor de alimentos dever pensão com 30 dias, já pode pedir a prisão dele com base em 1 mês só de pensão atrasada. E o outro rito, que é o rito de penhora de bens, independe de quantos meses o devedor de alimentos ainda deve alimentos e pode ser cobrado, e manda prender carro, manda prender contas bancárias, bens que o devedor de alimentos tem são penhorados para pagar aqueles alimentos. Outra coisa, no rito da prisão, todas as pensões que forem vencendo durante o decorrer do processo são anexadas a esse processo. Então, às vezes a pessoa acha que deve só 1 mês, mas se for preso e dever 30 mil, tem que pagar os 30 mil, vai cumprir o mandado de prisão na sua integralidade. Outra dúvida muito comum. Vamos fazer aqui um casinho hipotético. Nós estamos em setembro. Então, suponhamos que o nosso cliente estivesse devendo setembro, agosto e julho, certo? De alimentos, 3 meses. Aí eu entro com a ação de alimentos, de execução de alimentos pelo rito de prisão em setembro, e ele vai ser citado para pagar em dezembro, certo? Então são 6 meses de dívida. Aí eu te pergunto o seguinte: ele tem que pagar quanto para ser solto? Todas as pensões que do curso do 6 meses. No curso do processo. Se ele pagar 4, ele sai? Não. Tem que pagar a integralidade. Dúvida. Exato. Outra dúvida das pessoas que é muito comum: quando ele sai, a dívida está quitada? Não. Se ele saiu, cumpriu os 30 ou 90 dias de prisão e não pagou,
a dívida continua. Ela não pode ser cobrada mais pelo rito da prisão, mas ela pode ser cobrada no rito da execução. E aí, só complementando, o juiz te pergunta se você quer converter, você não tem outra opção, né? Acaba aceitando, e aí converte o rito de prisão para o rito de execução por penhora, né? Por penhora, alienação de bens, e aí o processo continua correndo até ou a prescrição ou o pagamento. Outra coisa que eu acho que também as pessoas não sabem, pensão alimentícia de menor, porque tem pensão alimentícia de pessoas maiores, né? Então, a pensão alimentícia de pessoas menores de 18 anos não existe prazo prescricional enquanto ela não fizer 19, né? Exatamente. Então, se a criança... Claro que é hipoteticamente que isso não acontece, mas se a criança nasceu, já tem 14 anos de vida, a mãe nunca executou a pensão, e hoje ela deu na telha de executar, e ela executa 14 anos, ela pode fazer isso. Pode. Só que não é o rito da prisão, Não. é o rito da penhora. Exatamente. Né? E aí os advogados, né, podem fazer o seguinte, executa o último mês e pede a prisão, e executa os 14 anos para trás e pede a penhora. Aí as pessoas até falam pra gente, né? Mas isso não é justo, é sacanagem, já tá fazendo sacanagem, porque mas é a lei. É a lei. Né? Assim, eu falo, minha mãe outro dia tava lá, eu não aceito, a justiça não é justa. Não, justiça mamãe, não é não justa. é. A justiça, na justiça você trabalha com legalidade. Se você quiser justiça, você vai estudar sociologia, né? Filosofia Verdade. e afins. Porque no direito é legalidade, não é justiça, infelizmente. É injusto? Também acho. Você ficou 14 anos sem cobrar uma dívida e agora você resolveu cobrar? Tá, mas a lei permite, né? É assim que funciona. Porque hoje de manhã eu vi uma decisão do STJ dando guarda compartilhada de um cachorro pro casal. E isso Eu vi também. Você viu, né? Vi. Então é por isso que eu tô com esse trem na cabeça. Eu fiquei incomodada, mas eu sou da época, e você não é dessa época, mas eu sou da época que eu estudei, era quando 2012, 16, 16. eu estudei no Código 16, né? No Código 16, que é o Código de Direito, o Código Civil anterior ao que está em vigor hoje, a primeira coisa que a gente aprende na aula de Direito Civil é que animal é coisa. Exatamente. Né? Então, para nós, antigos do direito, a gente aprende que o tratamento que se dá, tô falando nem que tá certo nem que tá errado, tá? Tô falando que para mim é complicado lidar com essa situação. Para nós, gato, cachorro, cavalo, bezerro, é tudo res, a gente chama de coisa. Por isso que são os direitos reais, né? Que são os direitos das coisas. Então, o cachorro e o gato no ordenamento, eles têm a mesma conotação que um cavalo de raça, que um boi reprodutor, né? Tem valor econômico. Esse valor afetivo do animal doméstico é uma coisa muito recente. Então, é difícil lidar com isso, né? Assim, eu não consigo. Se eu ainda não tive situações assim no escritório como advogada, né? Não tive que brigar pela guarda de animal de estimação e tudo. Mas já fui consultada por clientes onde, na verdade, foi uma única cliente que estava com o cachorrinho de estimação do casal e o ex-marido estava querendo muito conviver com o cachorro, entendeu? E ela me perguntou, eu falei, deixa conviver, marca. Orientei como se fosse uma criança, mas confesso que me incomoda, porque, né, É estranho. Eu ainda não estou preparada, eu acho, assim, como eu também não tive a vivência, né? Mas tem um animal de estimação e eu realmente não gostaria de separar e ir embora, meus cachorros ir embora. Mas é difícil para mim, assim. E aí a questão dos alimentos é a mesma coisa, porque cachorro também precisa se alimentar, né? Não só alimentar, como tem vacina, Exatamente. como tem pet shop, como tem, né, um tanto de cuidado. Se o cachorro for idoso, tem as vitaminas e tudo. E o nosso sistema jurídico brasileiro não é o ordenamento, porque não tem lei ainda sobre isso, mas o nosso sistema já tem decisões, e muitas, no sentido de que o animal doméstico, só o doméstico,
ele realmente pode ser objeto de guarda compartilhada, a questão da moradia, a questão da visita, a questão dos alimentos, né? A gente tem que evoluir junto com o mundo. Verdade. A gente tem que deixar... quando a gente aprende o direito, as origens, né, do direito, a gente aprende isso, né? O costume também é fonte do direito. Né? Então, o costume está fazendo com que o nosso direito caminhe atrás disso. Eu acho que é uma questão que a gente tem que aprender a lidar mesmo. É verdade. Né? É bem controverso, mas tem que aprender a lidar, né? Ou então eles mudam a lei, tiram os animais domésticos da situação de res. Verdade. Aí vai ser o quê? O indivíduo não vai. É difícil, né? Olha pra você ver. Complicado, bem porque complicado. Você tem a coisa e você tem o ser humano. E você tem um animal. Se ele vai deixar de ser a coisa, ele vai ser o quê? Tem que criar alguma coisa, né? Animal de estimação. Porque vai um instituto novo, né? Pro direito. Exatamente. Não pra humanidade, né? Pro direito. Porque pessoa não tem como encaixar. Difícil demais. É muito difícil. E a gente acha que vida de legislador é fácil, né? Não. Não é fácil. Foi muito bom. Por mim, ele pode fazer mais vezes. Vamos embora. Vamos fazer mais próximas vezes. Então tá combinado. Muito obrigada. Obrigada, eu.